Bom dia, bem-vindos a mais um Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. A nossa conversadora de hoje começou a estudar gestão, especializou-se em marketing e esteve cerca de 10 anos a trabalhar como consultora nessas duas áreas. Aprofundou conhecimentos em design em 2008 na ETIC e mais tarde design de calçado. Começou a sua atividade como empreendedora social, primeiro com o coletivo Imagina, onde, entre outros, criou o Festival de Música a Metro, que acontecia em estações do metro de Lisboa. Diz-se uma pensadora estratégica em diversas áreas como design, ecologia e empoderamento social. Apaixonada por inovação, sustentabilidade e tecnologia, fez dos plásticos apanhados nas praias de Esposende a matéria-prima das suas sapatilhas Zuri. A marca tem cerca de 3 anos e é um projeto de impacto social com foco na proteção dos oceanos. Neste momento, exporta para mais de 20 países a nível mundial e atingiu em janeiro de 2020, já este ano, 4 toneladas de plástico recolhidas nas praias portuguesas. Mas antes da pandemia ainda a encontrávamos em feiras de artigos sustentáveis por todo o país a apresentar e vender apaixonadamente os seus Zuri. Hoje falamos com um exemplo de empreendedorismo sustentável, tanto ambiental como socialmente. Bom dia, Adriana Mano. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite, antes de mais. Nada. E pela iniciativa. Obrigado. Disse tudo bem? Não inventei nada? Tudo bem. Olha, antes de mais, como acontece habitualmente nestas conversas, como é que tens estado a viver esta fase tão estranha para a qual não estávamos preparados de confinamento, quer pessoalmente, quer profissionalmente? Ora bem, começo a nível pessoal. A nível pessoal acaba por ser assim um bocadinho um contrassenso. Por um lado, fiquei assustada, como todos nós, com esta situação e apreensiva. A quarentena trouxe um lado muito bom a nível familiar, que foi um aproximar. Nós que então somos empreendedores e que temos empresas, andamos sempre muito ocupados, chegamos a casa tarde e acabámos por não ter o tempo que gostaríamos para estar com os filhos e com a família. A quarentena trouxe esse tempo que se calhar há muito tempo era desejado e nunca acontecia haver o tempo que nós gostaríamos com os filhos, especialmente essa parte. Por isso, para mim, a quarentena permitiu-me fazer muitas coisas que estavam na lista a fazer e que nunca mais aconteciam. Ganhei novamente o gosto por cozinhar de outra maneira, ou seja, houve aquelas paixões simples da vida, o tempo disponível, como passamos a ter muito tempo livre, conseguimos nos reapaixonar por tudo isso. Por isso, houve esse lado que eu acho que foi muito bom. E depois o outro lado mais de medo, que eu acho que todos vivemos, do que é que vai acontecer, principalmente pelos nossos pais, os nossos avós, e com receio do que é que se os pode afetar e se os podemos perder. Isto a nível pessoal. A nível profissional foi um desafio muito grande. Nós já estávamos em fevereiro, que nós na área de calçado, não sei se os colegas de outras áreas também sentiram o mesmo antes do estado de emergência já estávamos a sentir um bocado o efeito desta insegurança e o que aconteceu com o estado de emergência foi que tivemos muitos cancelamentos, pronto, as lojas foram fechando em toda a Europa e tivemos muitas dificuldades porque não compraram e as que tinham comprado cancelaram encomendas, ou seja, houve aqui uma situação de crise que num primeiro impacto ficamos muito assustados, não é? A pensar isto vai ser o nosso fim. Também depois vimos da renascer, nós até fomos de um projeto que nasceu da venda direta ao cliente final, do online, nascemos daí, depois fomos evoluindo para o retalho representava a maioria das nossas vendas agora, mas felizmente ao longo da quarentena tivemos um aumento de compras online, ou seja, o cliente final acabou por ter aqui novamente um papel de apoio muito grande à nossa marca e de nos fazer, não digo crescer, mas sobreviver, pelo menos, os meses que temos vivido. Por isso estamos otimistas, ou seja, não estamos otimistas que vamos atingir o que pensávamos em janeiro, não é? Ou em dezembro, as nossas expectativas baixaram significativamente, mas por outro lado estamos contentes de que
gerou-se também sinto muito mais que o cliente final, as pessoas, estão cada vez mais sensíveis à questão da sustentabilidade, o seu consumo é cada vez mais refletido. Eu acho que houve uma onda também muito forte de quererem comprar o que era português e apoiar os pequenos negócios, e aí nós estamos nesse bolo, não é? É o que eu quero dizer. E por isso também traz esperança, é isso que eu quero dizer. Eu acho que isto no pós-pandemia, eu estou com uma boa expectativa de que as pessoas estão mais consciencializadas para as questões ambientais e para a questão da transparência, de onde é que vêm as coisas que compram. Acho que ganhamos mais sensibilidade ainda com esta pandemia. Mas já vamos falar do futuro. Para já, explica-nos o que é a Zuri e as coisas em que vocês são realmente originais e exemplares. Tens aí alguns à mão para nos mostrar as solas para as pessoas perceberem do que estamos a falar? Tenho aqui um, olha. Tens aqui, não sei se vê bem, isto é borracha com pedaços de plástico apanhados das praias, neste caso é de Mira, Pedrógão, São Pedro Moel e a Praia da Vieira. Foram plásticos recolhidos neste caso com a Brigada do Mar, que é um dos nossos principais parceiros na recolha de plástico das praias. Trabalhamos com três ONGs, três associações, que é a Brigada do Mar, que está focada maioritariamente na recolha de plástico mesmo das praias. A FOCA, que é uma ONG do Porto, que faz team buildings associados à limpeza de praia, ou seja, faz assim umas dinâmicas muito diferentes. Eles até estão associados à Universidade do Porto, é uma associação que nasce dentro da universidade, e eles tentam ter dinâmicas de substituição à praxe, ligadas à sensibilização ambiental, ou seja, tem essa parte dos jogos e da interação entre as pessoas, mas sempre muito ligada à questão da sensibilização ambiental. É um projeto muito interessante. Também trabalhamos com eles nas limpezas no Porto e trabalhamos com a Ocean Alive lá em baixo, que são mais ali de baixo da zona de Azeitão, Setúbal, que fazemos limpezas mais nessa zona. E depois trabalhamos aqui com a Câmara de Esposende, que tu disseste na apresentação, que foi com quem começamos a trabalhar, em que temos um projeto, um protocolo em que nós vamos às escolas do concelho fazer sensibilização e em conjunto fazemos as limpezas de todo o concelho, de toda a costa do concelho. Eu penso que isto é a parte mais interessante, mais do que os sapatos. Sim, e no fundo, e agora em termos de empreendedorismo, na realidade, vocês além de estarem a fazer-nos um favor a todos e a sensibilizar, ainda conseguem no fundo também a matéria-prima para as solas de borla, certo? Sim, é um de borla relativo, porque temos que pagar o transporte. Claro. Sim, claro, mas a matéria-prima em si... Não, porque isto muitas vezes as pessoas têm a noção errada de que o sustentável é caro, é mais caro. Não, isto é uma maneira de reinventar as coisas, não é? Além de estar a fazer um bom trabalho social, ainda se consegue uma matéria-prima que de outra forma custaria provavelmente muito mais dinheiro, não é? O plástico, por acaso, vou dizer a transparência, o plástico fica muito caro ir buscar o plástico à praia, porque o plástico é muito barato. E então, se tu compras o plástico da casa das pessoas que estão lá, o senhor que nos tritura, a empresa que nos tritura o plástico, muitas vezes estamos lá, nós temos é um processo muito difícil, ainda temos que ir para lá fazer separação por tamanho, temos que cortar depois os plásticos maiores em dimensões mais pequenas, ou seja, mesmo depois do plástico chegar a Famalicão, nós temos 2 semanas de trabalho para o preparar para a trituração. E muitas vezes lá o dono da empresa diz, mas porquê é que vocês se metem nisso? Eu vendo-vos aqui o plástico que tenho aqui da casa das pessoas, fica-vos mais barato, não tem essa trabalheira toda. Pronto, mas não é esse o objetivo. Sim, mas esse também seria reciclado, no fundo. Portanto, mais barato que isso seria... É isso que eu estava a dizer. Este não tinha um trabalho nenhum. Eu até vos dou, dizia ele, o que tenho aqui. Porque ele fica tão sensibilizado nos ver ali ao sol, a cortar plástico e a ter um trabalho tão grande, não é isso que eu quero dizer, que até nos fez essa provocação. E eu tive de explicar que o nosso objetivo é exatamente usar o plástico da praia e para isso temos de ter este trabalho todo, ou seja, não há grande volta a dar. Sim.
A matéria-prima é gratuita, como é óbvio, está lá e vais recolhê-la. Os custos inerentes para a transportar e transformar, curiosamente, no início estávamos muito, se calhar, inocentes, a achar que não pensávamos muito nisso, e depois quando começamos a perceber que tínhamos custos significativos, não é? Mesmo quando o Simão da Brigada do Mar me diz que vai limpar em Lisboa, só o custo de transporte, de trazer o lixo lá debaixo de Lisboa para cima, tínhamos que garantir que trazíamos uma quantidade que justificasse o transporte para trazê-lo lá debaixo de Lisboa. Ou seja, depois isto afinal, como é algo que não existe uma industrialização disto, é um desafio sempre como fazer as coisas. E foi curioso, nós estávamos há um ano para trabalhar juntos, só que eles faziam sempre limpezas lá em baixo e ficava muito... O grande custo é o transporte. Depois as coisas têm um volume muito grande, mas depois triturado dá um volume, dá muito... Como é que vocês fazem o transporte, normalmente? Contratamos uma transportadora. Ok. Um caminhão. Pronto, é porque se fosse mais pequeno, se fosse, ia-te dizer, se fosse de furgão ou assim, ia-te dizer que íamos tentar arranjar aí um parceiro de uma marca automóvel que vos pusesse um furgão elétrico ao serviço. Mesmo o próprio Simão da Brigada do Mar, estamos sempre a puxar pela cabeça que o ideal era que quando transportássemos, ele já tivesse com menos volume, ou seja, que, no fundo o processo que vamos fazer na fábrica, que é cortá-lo em pedaços, separá-lo, no fundo trazemos tudo a grosso, sem grande... Há uma pré-seleção lá à porta da praia, só trazer plástico. Mas depois, quando chegamos a Famalicão, temos que ir uma semana para novamente filtrar se é tudo plástico, dividir por tamanho. O que está mais pequenino, tipo garrafas, está pronto para ser triturado. O que vai acima de um garrafão de 5 litros tem que ser cortado. As cordas, para te dar um exemplo, têm que ser cortadas com dimensões de 20 centímetros. Ou seja, isto estamos a falar de muitos dias a cortar cordas. Dá muita mão de obra, não é? Olha, e por falar em mão de obra, já agora, depois há a outra vertente, perdão, que é, vocês na realidade não mandam isso para uma fábrica, vocês têm tipo artesãos, basicamente, não é? Sim, é uma fábrica, mas é uma fábrica com processo de manual muito forte. No caso, por exemplo, das sandálias, o processo é 100% manual, todo. Mas também para as pessoas que não conhecem o calçado, a maioria das sandálias, se for uma sandália como nós a entendemos, como nós conhecemos, o processo de produção é muito, muito manual, é à mão. Tirando essas coisas mais que são injetadas, não é? Quando parecem plásticos, não, isso é tudo feito em máquina. Mas quando estamos a falar de tiras em material orgânico, quando estamos a falar de cozer a sola ao material de cima, isto são tudo processos, no caso das sandálias, muito manuais, e em que Portugal tem um know-how muito grande nesta área. Sim, são praticamente artesãos, não é? Sim. No caso das sapatilhas, pronto, já é necessária algumas máquinas, nomeadamente a máquina de reativar cola, pronto, há uma série de processos, mesmo nos sapatos convencionais, já não se fazem sapatos 100% artesanais, porque em termos de durabilidade, ou seja, há processos de máquinas que nos vão permitir ter outra durabilidade no calçado. Sim. Mas nós tentamos ter o processo mais manual, por isso encontramos este parceiro em Guimarães, que é a Carribel, que ainda respeita um processo muito artesanal na produção de calçado. Eles são pequeninos, para uma fábrica eles são 40, talvez menos, 30 e muitos, e é uma empresa muito familiar, não é? Toda a gente se conhece. Eu até sinto que eles são da nossa equipa, porque eu conheço todas as pessoas, não é? Um dos pontos que é interessante também, que a maior parte do corte e da costura nos sapatos, mesmo nas fábricas portuguesas, a maior parte é muitas vezes subcontratado em países de terceiro mundo. Sim. E depois cá só basicamente a parte da assemblagem da sola, não é? Em que tu recebes a parte de cima que vem em contentores do Vietnã e das Índias, por uma questão para terem preços competitivos, não é? E pela lei europeia, se tu colares a sola cá, podes dizer que é made in Portugal, mesmo que essa parte tenha... Sim. Eles consideram 50% do trabalho. Por isso é uma tentação para qualquer grande fábrica fazer o processo desta forma, porque ganha muito dinheiro. Mas vocês fazem questão que seja mesmo local, não é?
É isso, nós fazemos 100% da produção em Portugal e temos-nos deparado, que é o que o senhor, o Daniel, que é o nosso parceiro nesta fábrica que falava, nesta empresa, ele tem uma dificuldade extrema de encontrar cravadeiras. Cravadeiras são na roupa chama-se costureiras, nos sapatos chamam-se cravadeiras. E há cada vez menos pessoas que queiram aprender o ofício, cada vez menos. O que ele me diz é, como se tem apostado muito que este trabalho venha de fora, e as fábricas cada vez mais estão suportadas nas linhas de montagem de sola, e todo aquele trabalho que é mais braçal, manual, é feito fora, não é? Em países mais pobres, cada vez há menos pessoas a aprender este ofício. E ele outro dia tinha duas meninas de baixa, e disse-me, olha, atrasou-se, não é? Entregaram o trabalho, porque não as tinha, e estava-me a dizer, eu não sei, um dia se perder estas ele tem 6 cravadeiras, penso eu, ou 6 ou 7, vai ser um terror conseguir arranjar gente, porque não querem aprender, não é? Não há pessoas com vontade de aprender este ofício, e eu penso que isto tem muito a ver como se diminuiu tanto esta parte do trabalho cá. Por isso nós também temos esse orgulho de dizer que estimulamos que não se perca este know-how artesanal, Sim. não é? Sim, e isso tem outra influência, Para já, deixa-me fazer aqui um parênteses, que é, para quem nos está a ver, se conhece alguém, se sabe de alguém que precise de trabalho, vá aprender a ser cravadeiro, porque é bom mantermos este know-how cá e este trabalho feito cá. E depois o ser feito cá tem a outra vantagem também, que é, muitas vezes, temos produtos que são muito sustentáveis, só porque não põem lá a pegada da mobilidade. Porque num caso destes, por exemplo, se a matéria-prima vai ao Vietnã para ser tratada e depois voltar, isto é uma pegada gigantesca de transporte. E muitas vezes há muitos produtos que andam por aí no mercado que se apregam como muito sustentáveis, e eu tenho assistido mesmo em certames, acontece-me, por exemplo, no Green Fest, a perceber-me, que estão lá, são pessoas muito bem intencionadas, em que todo o resto dos procedimentos realmente são sustentáveis, eles só se esquecem de pôr lá a pegada da mobilidade, de tantas matérias-primas como depois dos produtos finais. Vocês não. Vocês têm essa preocupação de fazer tudo aí ao pé. Não, é esse o nosso objetivo. A nível de transformação, é tudo feito aqui, não é? É isso que eu quero dizer. Pois há matéria... Deparamos-nos, por exemplo, os grandes desafios que tivemos foi a parte dos materiais da parte de cima dos sapatos, quando percebemos, por exemplo, a Europa não é produtora de matérias-primas, não produz algodão, não produz... Há uma dificuldade imensa de encontrar matérias-primas para a parte de cima dos sapatos que não venham de países mais longínquos, devido a não haver plantações. A transformação até é feita aqui, nós também temos aqui uma forte tecido têxtil, mas o algodão vem de não sei de onde, pois. E depois aqui é que é transformado. E nós temos algodão orgânico certificado, com 2 certificações de comércio justo. E que nos dá alguma garantia. Até costumo dizer, nós não escolhemos. Foi a única empresa que nos escolheu com realmente credibilidade. E é uma empresa alemã. E ele explicou-me que o que eles fizeram, eles não plantam na Alemanha o algodão, como é óbvio. Claro. Eles plantam o algodão no Kurdistão. Têm uma plantação própria deles, ou seja, tem uma empresa lá. E a parte da plantação está certificada também de comércio justo, ou seja, dá-nos alguma garantia que as pessoas que estão a trabalhar na plantação são respeitadas, e tem a certificação do processo de transformação, que aí já é feito na Alemanha. Eu não conheço mais nenhum, ou seja, muitas vezes vinham as certificações da transformação, mas quando dizem, sim, mas o algodão vem de onde? E começa o problema. E tal, vem da China. Não é? Quantos colegas, e eu percebo, e não há que condenar, é mesmo, o que eu quero aqui também passar a mensagem é mesmo difícil. Por exemplo, no caso do calçado, eu preciso de espessuras muito grossas, ou seja, eu não posso ir ali à feira dos tecidos e comprar um tecido para fazer umas sapatilhas. Eu tenho que ter espessuras determinadas, ou seja, não posso comprar um tecido qualquer. Há características próprias para calçado. Isto, numa panóplia de catálogos, muitas vezes tens 1000 opções para roupa e depois tens ali 6 para sapatos. E depois encontrares orgânico,
comércio justo, para sapatos, tem sido... Por isso mesmo, quando eu vejo colegas a dizer, mas pá, tem este material, é sustentável, e começamos a explorar e chegamos à conclusão que tem muitos telhados de vidro, eu sinto que as pessoas ficam envergonhadas. Eu disse, pá, não tens de ter vergonha nenhuma. Isto é, a minha visão é que o grande desafio das indústrias tem muito a ver com os materiais, não é? Sim. Porque é aí que vem mobilidades, que é o que estás a dizer, eles são produzidos do outro lado. Como é sim, mas muitas vezes também são produzidos do outro lado por gente que ganha miseravelmente e depois tem a pega e por aí fora. Vocês são um exemplo que se consegue. Se calhar não se consegue em todas as áreas nem em todos os produtos, mas no vosso também não conheço muito mais quem tenha essa preocupação de que o processo seja social e ambientalmente sustentável do princípio ao fim, que é o que vocês conseguem. É a nossa obsessão. Mas também a nossa política, muitas vezes digo isto, é a nossa visão, ser completamente transparente para as pessoas ficarem informadas, dizer, pá, não, eu podia dizer, isto é 100% sustentável, venha, olha o algodão, plantamos ali no Alentejo e... Não, é dizer às pessoas a verdade e dizer, olha, isto foi o melhor que nós conseguimos e esperamos daqui a um ano ainda ter melhor, mas também para as pessoas não existe cenários cor-de-rosa. O que eu quero dizer, alguém que veio dizer que um sapato que é 100% sustentável, eu não acredito. Porque ainda não é possível. Entendes o que eu quero dizer? Sim, claro. Agora, esse é o nosso horizonte, mas a verdade é que eu acho que traz informação a toda a gente, as pessoas perceberem quais são as limitações que nós temos aqui na Europa na indústria. Mas a questão é que se, entretanto, houver mais empreendedores, empresários, empresas a tomarem opções como a vossa, esse problema também se vai resolvendo. Porque se houver mais procura de coisas deste género, também passa a haver mais produção de acordo com a vossa procura. E quando tu pões os problemas em cima da mesa, em vez de estás a dizer que é tudo cor-de-rosa, não é? Tipo, aqueles são maus e estes são muito bons. Quando tu vamos falar a verdade e dizer, não, nós temos um problema na produção de matérias-primas na Europa, como é que vamos resolver? Nós agora este ano lançamos a nossa linha de cânhamo e linho e são produzidas na Europa, os materiais são produzidos na Europa. Para a minha infelicidade, eu não consegui arranjar linho e cânhamo produzido em Portugal com as características necessárias para calçado, só consegui encontrar para roupa. E deixei o desafio a essas empresas, porque não vou fazer sapatos com tecido de roupa que depois os sapatos passado um mês estão-se a rasgar tudo, não é? Deixei esse desafio, para mim era um sonho, já são mais sustentáveis, porque são do norte da Europa, o linho e o cânhamo, do Kurdistão, não é? Isso que eu quero dizer, a mobilidade, mas o meu sonho é poder dizer que vem tudo aqui num raio de 200 km e conseguimos fazer o sustentável, tudo local, não é? Olha, e com isso deixa ideal para passarmos para o futuro, porque, e é também esse o objetivo destas conversas, é percebermos se esta pandemia, se este confinamento e como tu disseste, de as pessoas também estarem mais preocupadas e a receber melhor informação e mais conscientes da necessidade de sermos sustentáveis, tu achas que isto vai resultar... essa consciencialização vai resultar em melhores práticas? Achas que vamos ter uma globalização mais sustentável? Porque, sim, isto pode ser tudo global, mas o global não tem que ser os parafusos irem daqui à China para levar uma rosca para voltarem de lá para cá. As coisas podem ser muito mais sustentáveis. É certo que temos tido um caminho em que tem, como tu estás a ter essa experiência, que quase já impede que as coisas sejam mais locais, porque vai-se perdendo, como vamos deslocalizando a produção, vamos perdendo a produção local, não é? Achas que isso se vai inverter ou achas que vamos continuar neste caminho para o abismo? A minha convicção, há vários visionários do mundo, uns muito pessimistas, a achar que as pessoas, passando esta pandemia, voltam tudo ao mesmo, o capitalismo volta em força. E eu estou mais na facção, estou mais do lado dos que acreditam que isto vai trazer mudanças de comportamento nas pessoas individuais. Quem já estava motivado, eu dou-te o meu exemplo. Eu andei a fazer uma mudança, já há 2 anos para cá,
de ir retirando aos poucos, mudando na casa de banho o tipo das embalagens de plástico, do shampoo, disto, daquilo. Hoje em dia, tudo que tenho na casa de banho não tem embalagens. Na cozinha o mesmo. Mas havia uma ou outra coisa que, com o fornezinho do dia-a-dia, às vezes uma pessoa não tem, acaba por ter que comprar. E durante, por exemplo, este período de quarentena, a reflexão também sobre isso tudo foi muito mais profunda. E até e-mails com os próprios parceiros, pessoas a quem eu compro estes produtos, ou seja, acabei por aprofundar mais os meus conhecimentos. Eu acho que como eu, ou seja, quem já estava quem já estava sensibilizado, aproveitou para aprofundar, se calhar, muito mais isto. Mesmo o comum dos mortais? Aquele que até tem consciência, mas ou por falta de tempo, e olha para mim, de tempo. Mas eu acho que tu já chega. Eu senti um bocado isso. Senti que, principalmente na Zuri, as pessoas que nos compraram sapatos agora, muitas delas, não sinto que eram que estariam sensibilizadas antes. Até pelo tipo de mensagens que enviavam, que são mais exigentes, a fazer perguntas mais a pedir descontos e não sei o quê, ou seja, é outro perfil. E eu acho que, sem dúvida, o medo que isto trouxe do mundo acabar e que nós temos de ter outra consciência para com o planeta, eu acho que conseguimos chegar agora a um segundo anel, é isso que eu quero dizer. Agora, provavelmente existe um terceiro, um quarto e um quinto, e há de haver outro que nós nunca lá vamos chegar, não é isso que eu quero dizer, que são pessoas que realmente não estão nada, que não se querem sensibilizar, não é? E que estão, e muitas delas têm interesses também ligados ao capitalismo, também nos interessa muito sensibilizar-se. Mas eu acredito na mudança, e vou dizer até outra coisa que eu acredito. Eu acredito que a Europa se vai reinventar. Houve aí uma tensão no meio da quarentena, até gerada um bocado pelos holandeses e tal, que se a União Europeia se segurava, se não se segurava, houve uma tensão entre o Sul e o Norte, e etc. E eu acho que nós, depois disto, claro que nós somos mundo, mas falando no nosso continente, que acaba por ser, que eu entendo que a Europa acaba por ser um continente que dá o exemplo a nível de respeito dos direitos humanos, a nível de civismo e etc. E eu acho que houve este medo, será que vamos cooperar ou vamos de repente virar-nos uns contra os outros? Eu acho que não há outro caminho se não cooperarmos. Eu acredito que a produção vai voltar à Europa. Eu acho que aquilo que estavas a dizer, eu acho que vai haver e vimos isto com os ventiladores, tem que se fazer ventiladores aqui na Europa, não podemos estar sujeitos à China só ter ventiladores, ou seja, houve um clicar imediato naquilo que tinha a ver com o vírus, mas eu acho que isto vai ter um efeito dominó para tudo. E vai puxar por aquilo que estávamos a falar há pouco, que era os artesãos, o know-how do saber fazer e não do mandar fazer, não é? E eu estou muito convicta disso e acho que a Europa vai dar esse passo. Acho que vamos estar mais cooperantes, é isso que eu quero dizer. Acho que no fim disto tudo, acredito que vamos ter quase um federalismo, ou seja, vamos nos juntar mais, é isso que eu quero dizer. E isso é muito bonito, porque somos todos muito diferentes, com muitas línguas diferentes, e eu sempre imaginei desde muito miúda que hoje tínhamos a União Europeia, um dia ia ser a União Mundial, não é? Que íamos estar todos sem fronteiras, todos amigos, a respeitar-nos com leis comuns. Continuo a acreditar que isso é possível, que são as fronteiras que criam tantas barreiras, não é? E por isso eu nisso sou muito lírica. E estou otimista, acho que vamos caminhar nesse sentido. Mas conheço outros pensadores que acham o oposto, não é? Tenho lido filósofos até. Sim, neste momento há dados muito contraditórios, como estávamos a falar, há maior consciencialização, as pessoas aproveitaram esta altura para ganhar mais alguma consciência e para se instruírem um bocado e para perceberem que não podíamos continuar completamente no caminho anterior, mas por outro lado, por causa da crise grande que vai resultar daqui, teme-se que essa consciencialização não se transforme, ou seja, nós queremos dizer que é preciso uma evolução de mentalidades para depois haver como resultado uma evolução de comportamentos. Teme-se que na realidade a pandemia tenha acelerado a evolução de mentalidades, mas que se calhar vai atrasar a evolução de comportamentos, muitas vezes por razões muito práticas, por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, por aí fora. E isto, olha, é excelente deixa
para terminarmos, pedir para nos dizer o que é que tu achas que podemos cada um de nós fazer para que as coisas sejam como tu, pelos vistos, gostarias que fosse e achas que vão ser. Que é que cada um de nós, em que é que cada um de nós pode melhorar os seus procedimentos, o seu dia-a-dia, para que as coisas sejam como tu dizes? Eu vou dar o conselho que costumo dar. Tentem pensar sempre 2 vezes antes de comprar alguma coisa. Ou seja, se realmente precisam do que vão comprar. Nós temos um bichinho do consumismo dentro de nós, a fazer-nos acreditar que precisamos de muitas mais coisas que o que precisamos. Por isso, esse deve ser um exercício que temos que nos obrigar. Eu preciso mesmo disto, devo mesmo comprar isto. E se precisarmos, termos sempre aquele cuidado de tentar perceber onde é que foi feito, sob respeito pelas pessoas que tiveram a produzi-lo. E outra, muitas pessoas, agora, este eram mais do consumo e que gosto de dar este conselho. Dou outro conselho, que é, às vezes esta mudança para sermos mais sustentáveis parece muito difícil, são muitas coisas a mudar. O que eu aconselho às pessoas é mudar uma coisa de cada vez, não é? Uma coisa de cada vez. Vou passar a andar com uma garrafa com a minha água e façam isso um mês, não mudem mais nada. E após isso ser um dado adquirido, mudem outra coisa. Vou eliminar o shampoo de embalagem de plástica da casa de banho. E depois de passar um mês, ou seja, porque muitas vezes nós esbarramos, queremos mudar tudo ao mesmo tempo, mas não mudamos nada. Mas e achas que ainda vamos a tempo de fazer uma mudança assim tão devagarinho? Eu acho que eu acredito que a minha experiência com todos que me rodeiam é que quando as pessoas tentam mudar muita coisa ao mesmo tempo, ficam muito frustradas, não conseguem. E acabam por desistir de todas. Por isso o que eu aconselho é para mudarem no máximo 2 coisas, 3 coisas, e depois vão acrescentando, não é? Com o tempo. Porque até senão, depois isso vai se tornando um hábito, essa evolução. A pessoa vai sentir para lá, já conseguiste, agora vou fazer mais aquilo. E a própria pessoa vai tendo orgulho em si e vai conseguindo, e às tantas vai estabelecendo prazos mais curtos. Também, não é? A questão monetária que tu dizes, há coisas que nós podemos mudar que não têm tanta afetação na carteira. Há outras que vão ter uma afetação maior. Sim. Começarmos por aquelas que são menos pesadas para a carteira e com o tempo, não é? Eu podia dizer, olha, faça a sua horta, mas isto acho que são fases mais à frente. Eu estou nesta fase agora de querer fazer a minha horta no meu pequeno pedaço de terra lá ao pé do apartamento, mas é todo um processo que tu vais sentindo a necessidade, dizer assim, não, mas eu gostava de plantar agora, e vais sentindo passo a passo, não é? E vais-te preparando para vais evoluindo de forma natural. Do que se eu tivesse começado logo, vou mudar tudo na casa de banho, tudo nos detergentes, vou adaptar a sanita, vou passar a deixar de ir às grandes superfícies porque quero apoiar o comércio local, só vou comprar biológico, vou fazer melhor. Se fosse tudo ao mesmo tempo, se calhar não tinha feito nada, não é? Era demasiadas coisas a mudar. E nós somos família, ou seja, quando queremos mudar, temos sempre as pessoas que estão connosco, que podem não estar tão motivadas. E se nós começarmos com pequenas coisas, vamos também puxando por eles e não vai ser um conflito, mas às vezes isto também gera conflitos. Eu já vi famílias em que um está muito motivado e o outro diz, ela está louca, e ela agora quer já fazer. Por isso acho que é mais favorável. Olha, eu por causa disso agora lembrei-me, ainda nem sequer tinha pensado nisso. A minha irmã mais nova, há uns anos atrás, decidiu virar vegetariana. E ela tem 3 filhos e um marido, não é? Curiosamente, o marido nem por isso, mas, portanto, ela faz sempre uma refeição diferente para si. Para ela, o que é que vai acontecendo? Os miúdos muitas vezes já vão dizer, não, eu quero é disso. E, portanto, sem passarem a ser vegetarianos, na realidade, vão reduzindo muito o consumo de carne e de peixe e por aí fora, porque querem a comida da mãe, que aquilo é bom. E isto vem muito, no fundo, no seguimento do que tu estás a dizer, vamos um passo de cada vez, mudando uma coisa de cada vez, e muitos poucos fazem um muito, não é? Eu acredito nisso. Olha, é a melhor maneira, é a melhor mensagem para acabarmos esta conversa. Espero ver-te em breve numa dessas feiras por aí. Tenho pena que tenhas mostrado uma das vossas sapatilhas mais normais. Vocês têm as sandálias, etc. São coisas muito giras. Deixa estar. Vou-te mostrar só uma coisa rápida. Então vá, para a despedida. Isso aí atrás é tudo caixas de sapatos. Vou-te mostrar o que vai ser a nossa novidade no inverno. Isto é pele feita com catos. Olha com que a giro. fibra do cato.
Tenho o problema da mobilidade do México. Mas é um Mas material... olha, a minha tequila também vem de lá. É um material extraordinário. Vamos apresentar agora no inverno uma linha só feita com a fibra do cato. Que giro. Olha, boa. Fica essa mensagem. Vão espreitar a Zuri online e de certeza que iam tropeçar também na Adriana e nas sapatilhas aí em feiras de coisas justas e sustentáveis. Obrigado, Adriana. Obrigada, António. Já. Deus. Quanto a si, obrigado por ter assistido a mais um Repensamentos. Veja-nos de segunda à quinta sempre nas páginas do Facebook do E-Conversas da Ecomo Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram do E-Conversas, sempre às 11 da manhã ou depois quando lhe apetecer. Fique saudável e aproveite também para repensar e para ir tentando mudar uma coisa de cada vez. Até sempre, até já.